Olá, psicólogas e psicólogos do meu estado de Minas Gerais. É um grande prazer estar iniciando o nosso Pod. Nós estamos aqui no nosso primeiro episódio para falar sobre psicologia, para falar sobre direitos trabalhistas, lutas e conquistas da nossa categoria, mas também direitos de toda a nossa sociedade. Para quem me conhece e quem ainda vai me conhecer, vai entender que a nossa luta é por toda a nossa sociedade e os temas relevantes para nós, né, enquanto pessoas trabalhadoras na nossa Minas Gerais, a gente vai tentar trazer aqui para vocês. Hoje nós vamos iniciar com o tema do Outubro Rosa, que é um tema que tem relevância mundial, e no Outubro Rosa é uma campanha que nós fazemos para que o diagnóstico precoce do câncer de mama seja feito para evitar os agravamentos dessa doença que, infelizmente, leva tantas pessoas ao falecimento ainda. Nós vamos falar sobre SUS, nós vamos falar sobre tratamento, sobre acolhimento. E para falarmos sobre esse assunto, nós vamos ter uma convidada muito especial, que é a Geise Medeiros. Ela é uma mulher extraordinária, é uma advogada e tem feito tratamento de câncer de mama há alguns anos. Então, ela vai falar com a gente não só sobre o câncer, mas também sobre a vida dela. Espero que todos vocês estejam atentos e gostem desse episódio. Bom dia, Geise. Bom dia, Jennifer, tudo bem? Como é especial ter você aqui, para que a gente possa Obrigada. conversar sobre esse tema. Primeiro, Geise, eu gostaria de ouvir você, né? Se apresente para a gente, conte para a gente sobre um pouquinho da sua vida, o que é que você faz, né? Quem é a Geise? Então, gente, meu nome é Jayce Medeiros, eu tenho 35 anos, sou advogada e trato um câncer de mama metastático desde 2020. Há 5 anos eu estou em tratamento ininterrupto desse câncer de mama, que infelizmente eu já descobri em estágio metastático. Geise, eu tenho acompanhado, né, a sua trajetória desde 2006, 2007, e você sempre foi essa pessoa luz, né, essa pessoa que atrai as pessoas, que impacta, mas algo que sempre na sua trajetória aí com o próprio, né, tratamento, algo que me impactou muito sempre foi a forma como você busca a vida, né? Mesmo em meio às dificuldades, você sempre está buscando a vida. Como tem sido para você a partir do diagnóstico? Conta para a gente um pouquinho como que foi esse diagnóstico, né? E como tem sido para você essa busca pela vida durante esse período? Então, meu diagnóstico, infelizmente, ele foi tardio, por uma série de erros, né? Acreditavam que por eu não ter casos de câncer na família, e por ser muito jovem, eu tinha 30 anos à época, então os nódulos que eu tinha na mama poderiam ser qualquer coisa menos câncer. E houve um delay aí de 6 meses, e nesses 6 meses em que os nódulos estavam crescendo bastante, eu fiz a biópsia, descobri que era o câncer. Foi um baque, assim, muito grande na minha vida, mas na minha cabeça só passou que seria um tratamento ali de 1 ano, eu ia ficar careca, fazer cirurgia, radioterapia, que é o processo normal de todo mundo que descobre um câncer de mama. Só que, devido à morosidade mesmo do SUS, os exames complementares, eu comecei a fazer o tratamento em setembro, e os exames complementares só saíram o resultado em novembro. Então, só em novembro é que eu tive a oportunidade de saber que eu já não estava mais tratando um câncer em estágio inicial, e sim que ele era metastático, eu já estava com metástase no fígado. E a partir daquele momento, de acordo com a minha médica, a gente não faria mais um tratamento curativo, e sim um tratamento paliativo. A doença deveria ser levada como uma doença crônica, né? Fazendo tratamentos ali de acordo com o que foi indicado, né, pela medicação e pelos médicos, mas com aquele receio de que o câncer sempre tentaria driblar aquela medicação para ir para outro local, e acontecendo assim a progressão. Então, assim, eu já não tinha mais possibilidade de cura através da medicina. É, esse
essa etapa foi muito difícil, porque eu achei que eu já ia morrer. Todo mundo que a gente escuta que tem câncer metastático, a gente já imagina a morte mesmo. E aos poucos eu fui ressignificando isso no sentido de que morrer todos nós vamos, e eu tenho que aproveitar o máximo que eu tiver, assim, de tempo mesmo, de fazer as coisas de acordo com os meus limites, e eu sempre gostei disso, isso só intensificou mesmo depois do diagnóstico. É isso, dá para a gente sentir, né, essa pulsão pela vida. Sempre que a gente olha para você vivendo, né, é um dia que você está, recebendo o seu remedinho de cura, né, Uhum. e no outro dia você está viajando, aproveitando a família, aproveitando, o seu namorado, o amor, né, e isso faz toda a Isso. diferença com certeza. Geis, uma coisa que também me impressiona muito é quando você recebeu, né, e é algo que a gente luta, né, até mesmo pelo sindicato, nos movimentos sociais, para que o SUS funcione, né? Nós temos um sistema único de saúde que é o melhor do mundo, mas nós sabemos que ainda há muita falha, nós sabemos que ainda há muita negligência do nosso Estado com os nossos pacientes. Conta pra gente um pouquinho sobre como foi esse enfrentamento com o SUS, com os planos de saúde, mas também como você fez para ressignificar isso e levar a vida que você conquistou através de luta também para outras pessoas. Assim, o maior problema mesmo que eu tive em relação ao SUS foi essa questão da morosidade no início do tratamento, para poder descobrir que eu era metastática. Porque se eu já começasse o tratamento sabendo dessa notícia, os rumos teriam sido diferentes. Por exemplo, eu não teria ficado careca, eu teria conservado o meu cabelo, porque a medicação que era indicada para o câncer metastático, ela não causava alopecia. Mas isso é um detalhe, né? O restante, para mim, assim, sempre foi muito tranquilo em relação ao SUS. Eu fiz a retirada da mama, eu praticamente escolhi a data da cirurgia, eu fiz a retirada de um tumor no cerebelo, porque eu tive progressão para o cerebelo, e também foi super tranquilo, assim, a marcação, a questão de ter acesso mesmo ao SUS, foi muito tranquilo. Eu tive problemas depois, assim, em relação à cicatrização, mas foi problemas do meu organismo mesmo. Em relação ao SUS mesmo, eu não tive problemas. Mas a gente chegou nessa fase que depois de 2 anos de tratamento, eu tive essa progressão para o cerebelo. E a medicação que o SUS oferece, ela já não mais era eficaz para o meu caso. Então, veio aí a questão da judicialização da saúde. Eu tive que pedir judicialmente essa medicação para eu conseguir continuar meu tratamento, né? Essa parte, infelizmente, foi bem morosa, porque eu fiquei 8 meses aguardando um mês essa medicação. E quando eu consegui a medicação pelo SUS, que eu consegui até cedo, mas assim, que foi efetivamente entregue no hospital, demorou essa questão de 8 meses. Infelizmente, quando eu recebi a medicação, o pessoal do hospital, acredito que tenha feito uma confusão lá em relação à diluição da medicação, e eu perdi todo esse remédio. Eu não pude utilizar essa primeira e única dose que veio para mim. A minha sorte é que eu já tinha o plano de saúde, mas eu estava cumprindo o prazo de carência. Eles tentaram solicitar essa medicação pelo plano de saúde e foi autorizado, que é essa medicação que eu faço, é a mesma do SUS, mas agora através do plano de saúde, desde junho de 2023. E eu estou em remissão do câncer, sem nenhuma atividade da doença, desde abril de 2024. Então, estamos aí há 1 ano e 6 meses em remissão. E... Geis, eu lembro também uma das coisas, né, e eu acho que é muito importante para nós profissionais entendermos e ouvirmos, né, os nossos pacientes, as pessoas que estão aí em acompanhamento. Que bom, né, estamos em remissão, mas você ainda faz esse tratamento, ainda faz
encontros, né, com toda a equipe médica, equipe de profissionais aí, e uma das coisas que a gente escuta, né, e que a gente sabe que faz diferença é esse contato humano, né, com não somente um trabalhador que está ali, mas uma pessoa que também está atendendo uma outra pessoa. Você pode contar para a gente um Uhum. pouquinho sobre essa sua experiência? Qual que é a importância, né, dessa equipe multidisciplinar em alguns momentos, né? Faz a diferença que seja uma equipe que esteja com um olhar mais humano, com uma escuta especializada, ou para você não faz essa diferença? Como que você enxerga Nossa, para isso? mim faz total diferença, assim. Eu tive a sorte, graças a Deus, a minha oncologista, a doutora Ana Olívia, ela sempre me viu como Jace. Ela me viu muito além da paciente oncológica que está enfrentando aí esses diversos problemas e às vezes complicações. Ela sempre me enxergou como ser humano e assim, eu viajo bastante, eu saio, eu faço as minhas programações, todas com o aval dela, e assim, a gente encaixa quimioterapia, para poder dar certo, porque como é um tratamento constante, eu não tenho previsão de parar, eu preciso ter essa questão de ter mais mobilidade, assim, questão de agenda e tudo mais. Porque eu não sou só a doença, né? Eu sou um ser humano que quer viajar, tem planos e quer curtir a vida e quer botar em prática muita coisa, por exemplo, essa questão da negativa do SUS de não fornecer uma medicação acendeu em mim um propósito, que hoje é o propósito que guia a minha vida, assim, de ajudar outros pacientes. Porque eu sou advogada e eu tive dificuldades com algumas coisas ou outras em relação à judicialização da medicação. E aí eu pensei assim, gente, se eu que sou advogada tive essa dificuldade, imagina uma pessoa leiga. Então, a partir desse momento, eu fui me especializar, eu fui estudar, e hoje eu ofereço mesmo assim, ajuda para essas pessoas que também necessitam de medicação, que às vezes não pode ficar aguardando a defensoria, porque, querendo ou não, é um processo mais demorado através da defensoria. Para a gente, advogado particular, imagina o defensor que tem aquele número maior de casos. E, assim, isso para mim virou um propósito de vida mesmo, ajudar outras pessoas e ter esse acolhimento da equipe me ajuda demais, assim, me mantém firme no meu propósito. Em relação à questão psicológica mesmo, ter as pessoas, para mim, o que tem funcionado é ter próximo as pessoas que gostam de mim. Como você citou, meu namorado, ele é incrível, ele, assim, me ajuda e faz de tudo por mim, a família dele, a minha família também. Então, assim, essa questão de você ter pessoas próximas, para mim, tem ajudado. Lógico que eu tomo um remedinho ali, né, controlado e tudo mais, para poder dar uma acalmada nos ânimos, né, mesmo porque eu faço bloqueio hormonal, então tem muito essa questão mesmo fisiológica do corpo, não apenas o mental. E eu acho que a primeira coisa que deve ser feita quando você está tratando um paciente oncológico é olhá-lo como um ser humano que ele é. Esquecer um pouco da doença, de focar na doença e focar no paciente, quais são as necessidades dele, o que ele está querendo saber mesmo, de que forma que você consegue ajudar. Porque quando a gente se sente acolhida, eu acho que até o tratamento anda melhor mesmo, do que quando não somos. É isso, né, Geis? Eu acho muito importante a gente citar que a gente busca a vida, né? Nós estamos. Esse olhar que você tem, né, de encontrar um propósito, é algo muito importante quando estamos falando sobre um tratamento que é tão desgastante, algo que é tão assim, também incerto, né? Então, a busca e a manutenção da saúde mental é primordial, mas eu gosto sempre de lembrar algo que eu não sei se você conhece, Geis, mas o filme Divertidamente retrata muito bem, né? Que as Uhum. emoções, e para quem nos assiste,
e talvez você possa contribuir ainda mais com isso, nós temos que ter, sim, essa busca pelo propósito, né? Encontrar como você encontrou um propósito. Temos que estar, né, aproveitando os momentos de vida, porque, novamente, né, como você mesmo citou, todos nós vamos falecer um dia, e a vida é no hoje, né? Você busca esse hoje para viver, isso é muito importante. Mas tem momentos que nós vamos desabar, né? E no dia que nós desabamos, nós precisamos ter essa rede de apoio para poder nos acolher, né? Mas também para deixar que a gente desabe, né? Também para deixar que você chore. E isso é muito importante, tanto para os profissionais que vão, né, estar atendendo essa pessoa que está ali para fazer um tratamento, mas também para cada pessoa que está passando por um momento difícil, como um tratamento de câncer, né? A pessoa precisa também acolher a sua dor, deixar-se estar vulnerável, porque em uma época onde a gente tem tantos dizeres, né? Tem que ser positivo, tem que ser positivo. Isso também, às vezes, traz um peso, né? Eu busco, sim, sempre falar, né, para as pessoas. A gente pode chorar. A gente não pode ficar no choro durante muito tempo, né? Mas como você vê isso, assim? Porque eu tenho certeza, né, que durante todos esses anos, todas as emoções, elas precisaram ser acolhidas, né? A tristeza, a raiva, o medo, a alegria, né? Como que você vê isso? Então, eu tenho uma brincadeira com a minha oncologista, que é, quando ela me dá uma notícia ruim, assim, ela fala, ó, você vai sofrer hoje, chora, bota tudo para fora, mas amanhã a gente já vai buscar a solução. Então, assim, eu sou muito, é isso, não, na minha cabeça, eu não consigo ficar sofrendo por uma coisa que eu sei que eu tenho que ter atitude para poder resolver, e que depende muito do meu emocional, do meu psicológico, às vezes, para as coisas funcionarem. Então, eu sofro, eu choro, tem hora que eu me acho uma fraude, e eu falo, gente, as pessoas devem achar que eu sou forte o tempo inteiro, mas eu não sou. Assim, quando acontecem algumas coisas que fogem muito do meu controle, eu fico muito arrasada, muito chateada, choro mesmo, desabafo. Não falo com todo mundo, mas assim, eu sempre falo ali com as pessoas mais próximas, minhas primas, meu namorado, que são as pessoas que normalmente estão mais ali para mim mesmo, para poder me ajudar. E sofro, passo por isso, porque eu acho que você tem que internalizar e você tem que entender o que, que pode acontecer, o que não pode. E aí para frente é bola para frente. Vamos procurar melhorar, vamos procurar a solução para isso aí, para a gente não ficar sofrendo sempre a mesma coisa e que não vai adiantar ficar sofrendo muito, só vai me desgastar, não vai resolver meu problema e eu vou ficar triste à toa. Já tem outros motivos para ficar triste. Vamos passando a bola para frente. É isso, não é uma fraude, não. Acho que você é uma mulher maravilhosa, né? Tem muito a compartilhar, tem muito a viver ainda, muito a lutar aí do lado de tantas mulheres, pessoas, né, que também estão na luta pela vida. Geise, foi realmente um prazer te receber no nosso primeiro episódio, né? E eu espero que a gente Obrigada. tenha outros momentos enquanto, né, pessoa que está te acompanhando, assim, sempre te acompanha de perto, mesmo de longe, né? Eu torço muito pela sua vida, pelas suas conquistas, e você também, quando a gente, né, você tiver alguma demanda aí para que a gente possa trabalhar junto, eu estou à disposição. Nosso podcast está à disposição, né, de você e outras pessoas, né, que também se sintam aí, queiram mandar suas histórias para a gente, queiram mandar também temas para que a gente possa trabalhar aqui e trazer pessoas, né, com tanta experiência e com tanta boa vontade, né, e tanta vida para nos presentear. Manda para a gente, tá bom? Então, Gei, se você quer deixar um recadinho para o nosso público.
Quero sim, quero agradecer demais pelo convite. Eu adorei, eu sou um pouco prolixa, mas eu adorei estar aqui e participar. E assim, o maior recado que eu gosto de deixar é em relação ao diagnóstico precoce mesmo, né? Que é o tema central aqui da nossa discussão. O câncer, ele tem muita possibilidade de cura, desde que você já diagnostique do início, né? Então, se você está sentindo alguma coisa errada com o seu corpo, gente, vai atrás, porque, assim, pode ser que não seja nada, mas pelo menos você fica ali com a sua consciência tranquila. Faça os exames, procure um médico, insista mesmo, sabe? Não vai na opinião de qualquer pessoa, às vezes até mesmo do profissional de saúde, porque esse diagnóstico precoce, ele faz toda a diferença e, assim, tem muita vida, mesmo para quem não conseguiu fazer o diagnóstico precoce e vive aí de maneira crônica com a doença. Mas eu tenho certeza que, se infelizmente acontecer, você descobrir no início é a melhor coisa a ser feita. E me deixar mesmo aqui à disposição para ajudar da forma que, assim, que for necessário para vocês, com questão de advocacia mesmo, e de troca de experiências e tudo, então eu estou sempre à disposição. E agradeço demais o convite, foi ótimo. É isso, psicólogas e psicólogos e todo o nosso público. Obrigada por estarem aqui até agora com a gente. Foi nosso primeiro episódio, mas a gente espera que tenhamos várias outras conversas aí. Até a próxima.